Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui ao vivo em mais uma transmissão da Palavra do Senhor. Esperar que os nossos amigos, irmãos se conectarem. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, minha esposa amada, que já está aí nessa transmissão. Glória a Deus. Vai curtindo, compartilhando, para que outras pessoas também possam se conectar a esta live. Nós estamos aqui hoje fazendo nosso programa desde um lugar especial, Rio de Janeiro, Copacabana. O Senhor tem nos presenteado esse final de semana com um tempo de desfrutar do nosso matrimônio, de poder descansar, de poder ter um pouco de lazer, né? Estamos também junto com outros casais que também estão celebrando o matrimônio e está sendo muito bom. E eu estou aqui desde o nosso quarto de hotel ministrando essa live, essa transmissão a todos que estão conectados sempre conosco aqui no Brasil, em vários estados e em muitos outros países, em outras nações. Deixa eu ver quem está aí. E nós começamos passando um pouco do nosso horário, e muitas pessoas talvez tenham pensado que não estaríamos ao vivo devido justamente a esse passeio, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês de como é que está. Olha só o visual. Quarto, a nossa janela. A janela do nosso quarto. Vou abrir aqui a janela para você escutar o barulho do mar. A praia. Deixa eu tentar aqui colocar a câmera ao contrário. Deixa eu ver. Olha só a praia de Copacabana. Nós estamos aqui no Pestana, Rio Atlântico. Hotel muito bom. E aqui está a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Já tomamos um café da manhã reforçado, especial. E agora estamos aqui fazendo essa live, essa transmissão. E logo vamos continuar curtindo o passeio. Estaremos até segunda-feira aqui nesse lugar abençoado e desfrutando do melhor que o Senhor tem nos proporcionado. Se já conhece o Rio de Janeiro, se já viu aqui a Copacabana, comenta, compartilha aí. Se ainda não, vale a pena. Ontem nós estivemos ali chama-se o Forte de Copacabana, muito bom. Logo ali atrás é o Arpoador, também tem um excelente fim de tarde, um pôr do sol. Ainda não fomos lá, mas já fomos conhecer muitos outros lugares, como o Cristo Redentor no Corcovado. Subimos lá de trem, foi muito bom. Fizemos um tour, né? Um passeio turístico ontem com um grupo aqui de amigos. Conhecemos praticamente os pontos turísticos da cidade, né? Com um guia turístico nos falando os nomes, os significados de cada lugar, a história. Tem sido muito bom, graças a Deus. E olha só, ali a água deve estar maravilhosa, né? Muito boa. Vale a pena.
E vamos nós aqui de novo, saindo um pouco do foco ali da praia. Deixa eu ajeitar aqui. E voltando mais um pouco ao nosso foco das nossas transmissões. Aleluia. É o quarto do hotel, vou reservar para mostrar em outro momento, mas muito bom, né? Tudo preparado aqui, do bom e do melhor. Não tenho que se reclamar, pelo contrário, tenho que agradecer a Deus. Nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem nos abençoado. E aí já está conosco também a Ana Cristina, lá de Rondônia. Que Deus te abençoe. Pastora Tatiane, também de São Paulo. Pastora Tatiane, também esperamos um passeio como esse, tá? Você e o pastor Adriano, vamos ter um tempo juntos, em nome de Jesus. Já tivemos algo assim, parecido com o que estamos tendo esses dias. Em 2015, em São Paulo, já fazem 5 anos. Então já tem que repetir aí a dose, tá? Fica aí esse convite aí, em nome de Jesus. A todos que estão nos acompanhando lá de Coronel Fabriciano, de Ipatinga, de Timóteo, de Governador Valadares, aqui de Minas Gerais, lá em Janaúba, Rondônia, São Paulo, Ceará e todo o Brasil, né? E aqueles que estão também nos acompanhando desde outros países, outras nações. Que o Senhor vos abençoe grandemente em nome poderoso de Jesus. Quero aqui compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, que é o tema Rompendo Ligaduras e as Ataduras Espirituais. Eu estive meditando agora pela manhã sobre o que compartilhar, e algo que eu tenho entendido e que nós também temos buscado sempre ministrar nos domingos, uma palavra que esteja sincronizada, alinhada com o nosso estudo da jornada que estamos fazendo a cada sábado, uma nova lição. E a lição que iniciou nesse sábado é a lição 7, que tem por tema E Partiu, fala da partida de Jacó, da terra de Ur dos Caldeus, para retornar à terra de Canaã, a terra dos seus pais, né? A terra da promessa. Depois de muitos anos de processos, depois de muitos anos, né, de que Jacó foi processado por Deus, 21 anos em média, mais de 20 anos, ele esteve naquela terra sendo processado, sendo instrumento de Deus, né? E Deus lhe acrescentou esposa, filhos, rebanhos, recursos. Então chegou o tempo de que os processos se encerraram e ele retornou à terra de Canaã. E o que eu quero compartilhar hoje sobre esse tema, rompendo as ligaduras e as ataduras espirituais, é muito importante entender que todo o processo que nós venhamos passar nesta vida, né, querendo ou não, nós vamos ter que aprender a encerrar ciclos, vamos ter que aprender a encerrar relacionamentos para iniciar novos relacionamentos. Ainda que essa palavra encerrar venha soar mal para muitas pessoas, mas a palavra encerrar não significa que eu estou rejeitando ninguém. Pelo contrário, significa que eu estou, né, deixando outro livre, assim também como eu estou buscando avançar nos planos e propósitos de Deus para a minha vida. Um saludos especial para Vera Morales. Deus la bendiga grandemente, em nome de Jesus, que está nos acompanhando desde Costa Rica, e muitos outros que também entraram agora na live. Que Deus vos abençoe grandemente. Então, retornando aqui a mensagem, o tema da mensagem, rompendo as ataduras e as ligaduras espirituais. Eu quero começar falando sobre esta história desse patriarca chamado Jacó, que Deus mudou o seu nome,
ou melhor, Deus lhe revelou a sua verdadeira identidade, que era Israel, que foi Israel. E o texto básico que eu quero utilizar, como sempre em nossas pregações, em nossos ensinos, eu gosto sempre de começar de um ponto de partida. E o texto que eu escolhi é Isaías 58, o versículo-chave é o versículo de número 6, mas vamos ler do começo, Isaías 58, a partir do versículo 1. Pastor Ailton, abraços, pastor, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui. Diz assim: clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Deus estava dizendo aqui que o profeta liberou essa palavra do Senhor, dizendo que o povo estava jejuando, mas um jejum para se autoproclamar justos, merecedores da graça e da bênção do Senhor. Versículo 4 diz: eis que para contendas e debates jejuam, para ferirdes com punho iníquo, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um saco e cinza? Chamaria tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, Deus não estava interessado em um dia de sacrifício. Deus não estava interessado em um dia de lamentos, no qual o homem pudesse ali se autocobrir, porque é isso que muitas vezes esse tipo de jejum proporciona, uma autocobertura, como se o homem pagasse o preço para receber a graça e o favor do Senhor, a bênção do Senhor. Porque muitas vezes pensamos que porque já jejuamos, porque já cumprimos algum tipo de princípio, então já somos merecedores de receber a recompensa, a graça do Senhor. Então o Senhor diz: chamaria tu isso de jejum? Você está jejuando para receber alguma coisa para si. Você está jejuando para ter mais para si. Você chama isso de jejum? Jejuar por si? Para ter mais favor, mais atenção de Deus, para se tornar uma pessoa mais merecedora disso ou daquilo? Versículo 6, que é o nosso texto base. Diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, e que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e que despedaces todo o jugo. Versículo 7. Porventura não é também o que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados? Quando vires o nu, cubra-o, não te esconda da sua carne, da sua face, da sua presença. Então nessa palavra o Senhor diz que o seu jejum, o jejum que agrada a Deus, não é o alto sacrifício para ter uma recompensa para si. Não é o muito jejuar, não é o muito ter uma vida de recato, né, de um falso recato, que é isso que a religiosidade faz. Pessoas que
se vestem do alto da cabeça à planta do pé, que não vão à praia, que não se relacionam, que não experimentam as coisas boas desta vida, que a palavra não nos proíbe, não nos adverte, dizendo para que não faça. Pessoas que se vestem de uma aparência de santidade. Mas o propósito de tudo isso é para si. No fim, tudo isso é para si. É para ter uma melhor reputação diante das pessoas, é para ter uma imagem de justo diante das pessoas. E assim muitos fariseus, na época de Jesus, também da mesma forma atuaram. Uma santidade de aparência. Jejuavam para si, para os seus interesses. E se incomodavam porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Não estavam vivendo as tradições, os costumes religiosos do que eles estavam vivendo. E quando uma pessoa está vivendo diferente dos padrões religiosos, certamente é uma pessoa que se torna alvo do sistema religioso. Porque o sistema religioso quer julgar, quer condenar, né? quer colocar, como diz a palavra, fardos pesados sobre outros, no qual nem mesmo conseguem suportar para si. Nem movendo um dedo, fazem qualquer sacrifício para si, mas adoram colocar outros para se sacrificarem. Então, o texto diz, aqui no versículo-chave, para a gente entrar no tema da mensagem. Observe só, Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras, veja só a palavra, ligadura, da impiedade, e que desfaças as ataduras dos jugos, e que deixe livres os oprimidos, e que despedacem todo o jugo. Ou seja, é importante saber, não jejuar por jejuar, não se buscar um alto sacrifício, sem que venha de uma instrução divina e que tenha um propósito no qual o Senhor chama de cumprir justiça. A justiça segundo Deus, que é levar a outros a romper as suas ligaduras e as suas ataduras espirituais. O jejum não tem um propósito de mudar a Deus, mas tem um propósito de mudar a si mesmo. E também de levar a outros a um rompimento de ataduras e de ligaduras. O que significa essas palavras, pastor? A palavra atadura, a palavra atar, em uma outra definição, significa restringir, significa proibir. Uma atadura é uma restrição, é uma proibição, algo que te limita para que possa fazer algo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus veio a Betânia logo após o 4º dia da morte de Lázaro, todos nós sabemos que todos já estavam sepultando ao Lázaro, ao morto. E na casa estavam Marta e Maria. E quando souberam que Jesus vinha, uma dessas mulheres foi até Jesus e falou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não haveria morrido. Então Jesus disse: crer, porque ainda que esteja morto, viverás. Jesus estava falando linguagem de fé. E naquele momento aquela mulher estava falando uma linguagem de alma, uma linguagem emotiva. Muitos de nós muitas vezes culpamos a Deus pelas circunstâncias difíceis, pelas circunstâncias desafiadoras que vivemos, por perdas, por problemas,
É muito mais fácil colocar a culpa em Deus e dizer: Senhor, por que tu permitiste acontecer isso? E muitas das vezes, essa permissão é para que se revele um propósito maior. Ou simplesmente é um descuido da nossa parte. Mas Deus diretamente não tem responsabilidade nisso. Mas como sempre temos dito, Deus, ele não nos envia o mal, mas Deus é especialista em extrair o bom do mal. Deus é tão tremendo que ele consegue extrair algo bom de uma circunstância má. Vamos ver um pouco essa história. Então, Jesus voltou a Betânia e nessa circunstância estava Lázaro morto há 4 dias. E estavam todos ali com um espírito de enlutamento, um espírito de morte, um espírito de morte, enlutados. Então Jesus veio primeiro para trazer vida, extrair a vida de meio à morte. Veio para trazer a palavra viva, a fé, despertar a fé daqueles que estavam perecendo. Então Jesus foi até o túmulo de Lázaro. E muitos pensaram que ele foi para chorar, como os outros estavam chorando. Então Jesus pediu para que removesse a pedra do túmulo. Ou seja, remover a pedra, tirar os obstáculos, tirar os impedimentos que nos impedem de ver o milagre, de experimentar o milagre. Muitas vezes Deus tem que nos trazer pessoas para que tirem as pedras da nossa vida, os obstáculos da nossa vida, que nos impedem de ver o poder de Deus, as promessas do Senhor. Então o Senhor, Jesus, ordenou dizendo: Lázaro, vem para fora. E chamou Lázaro. Naquele mesmo momento, Lázaro ressuscitou, se colocou de pé e estava saindo do túmulo. Só que nesse mesmo momento, Jesus disse: desatai-o. A palavra desatar é o contrário de atar. Significa tirar as suas ataduras, tirar as suas restrições, tirar aquilo que está lhe impedindo de caminhar na revelação, de caminhar no milagre, porque não se trata somente de ressuscitar, se trata também de ser desatado. E o que representa essas ataduras? Representam tradições, representam costumes, representam um sistema externo que tenta nos impedir de experimentar e viver a vida de Cristo. Seja o sistema religioso, seja o sistema pagão, o sistema social, muitas vezes tenta nos impedir de viver esta vida e vida em abundância de Cristo. Então Jesus não só ressuscitou a Lázaro, mas também pediu que Lázaro fosse desatado. Desatado. Ou seja, o jejum que agrada a Deus não é somente um sacrifício para si, mas também para que outros venham romper as suas ataduras, as suas ligaduras, o jugo que lhes foram colocados pela religião, ou pelas tradições familiares, ou pelos costumes de uma terra, o que nós podemos chamar de cultura. A cultura também é um tipo de atadura sobre um povo, porque a tendência é que todos venham reproduzir a cultura.
nós temos que discernir isto. Porque nós, filhos de Deus, fomos chamados para viver a cultura do reino de Deus aqui na terra. Não a cultura da religião, não a cultura evangélica, não a cultura católica, não a cultura de qualquer outra religião. Fomos chamados a estabelecer nesta terra a cultura do reino de Deus. E todo reino tem a sua constituição, tem as suas leis, a sua legislação. E nessa legislação contém as obrigações e os direitos e os deveres. E muitas vezes, por não conhecermos isso, ficamos presos ao que a religião está ensinando, ao que as tradições estão dizendo. Jesus, o que lemos nesse final de semana, em Mateus 12, fala que Jesus é o Senhor do sábado. O sábado é um mandamento do Eterno, é inquestionável. Sábado significa dia de repouso, dia de descanso, o dia do Senhor. O que nós também chamamos de Shabat. Mas qual é o propósito do sábado? Será somente o sábado um dia para convertê-lo em um dia religioso? Claro que não. O sábado é um dia de encontro com Deus. Um dia para ser santificado. Junto à palavra, junto à família. E não para convertê-lo em um dia religioso. Então, em Mateus 12, vemos que Jesus foi perseguido porque diziam que ele não guardava o sábado. Que grande mentira! Jesus não descumpriu nenhum dos mandamentos do Eterno. O que Jesus não ficou subjugado foi as tradições, aos costumes, a religião, a cultura religiosa. Porque diziam eles, no sábado não se pode caminhar além de 1.400 metros da sua cama, onde você dormir. E Jesus caminhava. Por quê? Porque o Senhor Eterno não trouxe essa instrução, isso foi mandamentos de homens. Muitos se escandalizaram porque Jesus, no sábado, debulhou a espiga de milho com seus discípulos e comeu. E eles entendiam que isso era um trabalho. E era ilícito trabalhar no sábado. Então Jesus disse: vocês nunca ouviram o que fez Davi quando teve fome, que entrou na mesa da preposição e comeu do pão e deu aos seus discípulos? E vocês também não sabem que o sacerdote descumpre esse mandamento quando está na casa do Senhor, servindo no templo do Senhor, porque até no sábado o sacerdote trabalha? Então Jesus diz: aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, aqueles que estavam servindo a Jesus estavam ministrando num lugar santo, numa dimensão santa. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando servimos uns aos outros no amor de Cristo, estamos servindo a Deus. Estamos servindo o propósito do Senhor. Quando eu ajudo um irmão meu em Cristo, ou uma irmã minha em Cristo, a romper tradições, a romper costumes, a romper uma cultura religiosa e ensinando-a ou ensinando-o a viver a cultura do reino, eu estou servindo a Deus. Eu estou sendo uma voz profética para que o reino de Deus se estabeleça sobre os territórios.
sobre as famílias. Porque Deus não só está de olho nas pessoas adultas, mas Deus também está de olho nas gerações que estão nascendo, que são gerações escolhidas, gerações eleitas, gerações marcadas por Deus para estabelecerem o plano de Deus nessa terra. Para que possam governar nos territórios designados a elas, mas para isso precisarão romper com essa mentalidade religiosa, que são as ataduras. Assim como o Senhor chamou o nosso patriarca Abraão para sair de Babilônia, em Gênesis 12 diz: e disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse chamado de Deus a Abraão era para que Abraão deixasse um sistema religioso, o sistema moral, o sistema espiritual, o sistema educativo que havia sido estabelecido em sua vida, na casa de seu pai, em meio aos seus parentes, em meio à sua cultura local. Deus não pediu para que Abraão abandonasse a sua família de forma irresponsável, senão que deixasse os padrões que lhes foram ensinados ante Deus, ante fé, ante palavra, para que Deus pudesse ensiná-los a viver uma nova educação revelada por Deus. Aleluia! Então o Senhor assim também nos chama a sair dessas tradições, a sair desses costumes, a sair desta cultura anti-Deus, anti-fé, anti-palavra, e que muitas vezes não está lá no mundo, muitas vezes está em meio ao que nós chamamos povo de Deus, o sistema religioso, que são verdadeiras ataduras que fazem com que os matrimônios não experimentem os prazeres que devem ser experimentados, vividos dentro do matrimônio. Os matrimônios, as famílias, vivem limitadas por causa desse sistema religioso. Não se satisfazem no matrimônio, não se realizam, não desfrutam a vida com Deus, em Cristo. E aí se tornam alvos fáceis para os pecados que o mundo oferece. O adultério, os relacionamentos ilícitos, a fornicação, tantas outras coisas que, segundo as Escrituras, não são as instruções divinas para a nossa vida. Que só geram mais ligaduras. Aí nós vamos falar da ligadura. Há uma diferença de atadura para ligadura. A atadura são as restrições ou as influências externas que vêm de fora para dentro para tentar nos limitar. Mas as ligaduras são as influências internas. São o que nós também podemos chamar de laços de alma, laços afetivos, que podem ser verdadeiros impedimentos, esses vínculos que foram criados, sejam afetivos, sejam emocionais, que podem ter sido contraídos por dívidas emocionais ou por dívidas espirituais. Por isso que um matrimônio deve esperar estar legalmente com Deus para poder ter relacionamento íntimo, porque de outra sorte pode contrair esta ligadura de alma, esses laços emocionais que podem vir trazer verdadeiros estragos à alma das pessoas, porque a nossa alma foi feita para ser entregue primeiramente a Deus e a aquele que irá ser o nosso cônjuge ou irá ser a nossa cônjuge.
Porque a palavra do Senhor diz: já não serão mais duas carnes, mas uma só carne. Já não haverá mais separação, porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só família, uma só escola. Aleluia! Então é importante sabermos que existem ataduras e ligaduras. As ligaduras são internas, são emocionais. Laços. Quantas vezes nós falamos: eu não posso fazer isso por causa que eu estou emocionalmente endividado com fulano, com cicrano. Essas ligaduras são o que mantém as pessoas presas, é um sistema de relacionamento, de reputação, que deixam sempre os ciclos abertos que nunca se encerram, ciclos que Deus já determinou o encerramento, mas que não se encerram. Por quê? Porque existem ligaduras, uma dívida de gratidão eterna, que nunca se paga. Então vejam só, nesse fim de semana nós também estudamos sobre a partida do nosso patriarca Jacó de Padã Arã para o regresso a Canaã. E após 20 anos, criando laços familiares, afetivos, criando laços com a terra, certamente houve costumes, tradições, cultura. A cultura que o patriarca Abraão, o seu avô Abraão, o seu pai, né, como é biblicamente melhor falado, havia rompido, agora Jacó voltaria a romper esta cultura, deixando a casa dos parentes, deixando a casa do sogro, para voltar à sua terra de herança, a sua terra prometida. E a Bíblia diz que o Senhor mesmo falou com Jacó: Jacó, volta à terra dos teus pais, Abraão e Isaque. O Senhor anunciou o tempo do regresso. Isso é tremendo. Porque Jacó foi enviado para esta terra, como ensinamos no domingo passado, como uma evidência profética de que o Cristo também iria aos gentios e que durante esse tempo o evangelho do reino seria anunciado em testemunho a gentes antes que viesse o fim. Mas há de chegar o tempo em que o Messias volta para Israel, para a sua terra prometida, para a sua terra de herança. Então chegou o tempo de Jacó regressar a Canaã. E para isso ele teve que romper ataduras e ligaduras. Devia ter convicções de que era Deus que estava lhe chamando, que é Deus que estava anunciando o tempo do seu retorno. E ele sabia que o seu sogro Labão não iria deixá-lo partir. Então ele decidiu conversar com a sua família, com as suas esposas, com os seus filhos, e disse: voltamos, porque o Deus de meu pai me tem me chamado. Vocês tiveram evidências de que o pai de vocês, que era Labão, quis me enganar, mudou meu salário 10 vezes, mas Deus foi comigo. Mas esse mesmo Deus agora está dizendo que eu tenho que voltar. Tenho que regressar. Tenho que partir. E assim aconteceu. Se prepararam logo pela madrugada e partiram. E aí, quando Labão soube, Labão veio em busca de Jacó,
Só que veio furioso, porque houve algo interessante aí. Raquel, esposa de Jacó, tinha vínculos com seus pais, especialmente com seu pai, Labão, e ao partir decidiu carregar os ídolos da casa do seu pai. Veja só o problema das ligaduras e das ataduras. Raquel, esposa de Jacó, tinha visto que Deus havia sido generosa com ela, lhe aberto a madre, primeiramente para sua concubina, sua serva, e logo para ela, lhe dado um filho por nome de José, o seu primeiro filho, e disse que o Senhor havia tirado a minha vergonha. Só que ao momento de partir e romper vínculos ou encerrar vínculos, embora não se encerra vínculos com os pais, mas as influências sim, a convivência sim. Então ela decidiu, como de uma forma de querer cultivar o vínculo afetivo com o pai, carregar o ídolo do pai. E ela pegou os ídolos e colocou debaixo da sua saia. Assim, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, ainda hoje conheceram a Cristo, estão na igreja, mas ainda cultivam debaixo da sua roupa, de uma forma simbolicamente falando, às escondidas, guardando os ídolos da casa dos seus pais, que são através de tradições, de costumes, que são através de cultura, e que estão, de alguma forma, trazendo ataduras e ligaduras espirituais que precisam ser rompidas para que venhamos prosperar no plano e propósito de Deus. E assim Raquel escondeu debaixo das saias o ídolo da casa do seu pai, o que despertou ainda mais a fúria do seu pai. Por quê? Porque Labão pensou que Jacó, além de ter roubado as filhas, além de ter roubado os recursos, ainda tinha roubado o ídolo da casa dele, os ídolos. E foi em busca de Jacó para lhe fazer mal. E o Senhor lhe visitou na noite e disse: não faça mal a Jacó. Então ele chegou mais manso, porque Deus o havia restringido. Deus havia restringido o poder da fúria, da vingança. Assim eu declaro contra você e a sua casa toda a vingança, toda a fúria, toda a arma que o inimigo tem tentado usar contra você, ainda que você não esteja sabendo, mas que alguém ao seu redor venha dando brechas, em nome de Jesus, que esse poder desta fúria do inimigo seja aplacada, em nome de Jesus, seja restringida, em nome de Jesus, que mal nenhum toque a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo venha visitar os seus inimigos e venha falar de ti, em nome de Jesus, e os teus inimigos tenham temor do teu Deus, em nome de Jesus. Então, Jacó estava partindo e Labão o alcançou e começou a perguntar sobre o ídolo. Quem foi que pegou este ídolo? Então Jacó falou: ninguém aqui pegou esse ídolo. Então Jacó liberou uma palavra. Temos que ter cuidado com as palavras também. Porque toda palavra que falamos vamos de prestar contas. As palavras não são inocentes. Temos que ter cuidado com as nossas declarações, com as nossas proclamações. Temos que ter uma mente treinada de nunca falar sem pensar primeiro. Então Jacó, creio eu que revestido de uma autojustiça nessa hora, porque ele sabia que ele não tinha pecado, mas ele não sabia que alguém da sua casa, da sua família, e especialmente a sua própria esposa, havia pecado. Então ele liberou uma palavra
uma declaração que se transformou em juízo contra si mesmo, dizendo: aquele que tiver feito isso é que pague o preço. E era a própria Raquel. Ele estava declarando que aquele que estava debaixo desse jugo ficasse debaixo desse jugo. Ao invés de romper as ataduras, de romper as ligaduras dos demais, ele estava fazendo a declaração que estava dando direitos para que a sua amada esposa permanecesse vinculada, ligada, atada a essas tradições. As escrituras dizem que Raquel colocou debaixo da saia este ídolo. E quando foram averiguar em todos os locais e chegaram a fazer vistorias nela, então ela estava sentada sobre um animal, e ela disse que não poderia se levantar porque estava nos dias de sua fertilidade, da sua regra. Então não quiseram fazer vistorias debaixo da saia dela. E ela chegou a usar isso mais uma vez de engano, porque ela na verdade não queria ser exposta, ela não queria que os ídolos fossem descobertos. E aí Labão e Jacó fizeram juramentos, fizeram alianças, sentaram à mesa, comeram e declararam paz. Os detalhes da história você pode acompanhar na lição 7 dessa jornada, foi compartilhada no grupo, de Gênesis capítulo 28 até Gênesis 32, versículo 2. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer, é importante saber diferenciar ligaduras de ataduras. Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Cristo vem nos libertar através da sua palavra revelada, da sua cultura do céu, cultura do reino. E muitas vezes isso vai na contramão das culturas dos homens, das suas tradições, dos seus costumes, do seu folclore. Se observarmos no Brasil, ontem nós fizemos aqui um passeio turístico de ônibus, conhecemos alguns lugares, e tem muitos monumentos históricos na cidade, tem muitas artes, muitos lugares históricos. Dentre eles passamos pelo Sambódromo, é assim que chama? Sambódromo, onde todos os anos tem os carnavais. Só que ano passado teve? Ano passado teve. Esse ano não vai ter. Esse ano, 2021, não vai ter mais carnaval. Por quê? Por causa não só da pandemia, mas por causa que nós cremos que Deus está rompendo ligaduras, rompendo ataduras de maldição sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Ontem fomos ao Cristo Redentor e, apesar da pandemia, haviam muitas pessoas lá e haviam alguns movimentos religiosos lá também, práticas religiosas, e eu aproveitei para estar ali, além de desfrutar com a minha esposa, de desfrutar do visual. Eu estava lá também orando, declarando, restringindo o poder do inimigo, liberando a palavra de Deus sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre as famílias, em nome de Jesus. E pela primeira vez pisei naquele lugar e já declarei, já estabeleci um marco profético dizendo: Senhor, que este lugar se levantem adoradores, intercessores, que haja, Senhor, um avivamento, que as reuniões que aconteçam aqui não sejam para adorar os ídolos, não sejam para cultivar tradições, folclores, costumes, anti-Deus, anti-palavra,
mas que sejam para levantar, Senhor, um altar verdadeiro ao Senhor, em nome de Jesus. E assim nós cremos que onde andamos, até mesmo nos nossos momentos de lazer, de passeio, nós levamos o reino de Deus conosco. Nós levamos a palavra, nós levamos a nossa fé, nós levamos o Espírito Santo conosco, porque, como disse Jesus, o sábado não se trata de um dia. O serviço não é somente exclusivo ao templo físico, porque nós também somos templo e morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. E quando ajudamos ao próximo, quando somos bênção na vida das pessoas, nós estamos também fazendo com que Deus possa ocupar outras casas. As Escrituras dizem que se nós somos templo e morada do Senhor, mas também existem casas que não são templo do Senhor, casas que estão vazias, e que existem espíritos que percorrem lugares buscando ocupar casas vazias. O que significa a palavra casa vazia? Não significa uma casa sem ocupação, senão uma casa sem atividade. Porque existem muitas casas que têm pessoas dentro, mas não têm uma atividade ao Senhor. Não existe propósito, não existe sacerdócio, não existe altar. Estão como desativadas. A palavra vazia também significa desativada. E Deus quer levantar em cada casa, em cada família, um altar, um sacerdócio. Aleluia! Para que o Espírito Santo possa invadir os nossos territórios e encher a nossa casa, não só a casa exterior, rompendo as ataduras, mas a nossa casa interior, rompendo as ligaduras. As ligaduras da nossa alma, para que o Senhor venha também ocupar cada área das nossas emoções, cada área da nossa alma, das nossas memórias. Eu declaro que o Senhor reescreve novas memórias, onde você estava cativo em temores, onde você estava cativo em medos, em más experiências. O Senhor apaga essas experiências e reescreve uma nova história para você, uma história de bênção, de alegria, de paz. Deus vai te levar a lugares que não mais vai te recordar sofrimento, dor, tristeza. Isso literalmente vamos ver na próxima lição, na lição 8, o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó ainda estava preso a essa má experiência, mas passado 21 anos, Deus trabalhou na vida de Jacó, Deus trabalhou na vida de Esaú, para que esse momento de restauração viesse trazer cura a ambos e que pudessem continuar no propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Então encerramos por aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor esteja contigo. Um grande abraço também à Adélia, ao seu esposo Julimar, a todos que nos acompanham lá dos Estados Unidos. Que Deus vos abençoe grandemente. Todos que nos acompanham de todos os lugares, que eu não tenho agora como ver cada um, já existem muitas pessoas aí. Deus vos abençoe grandemente. Estou aqui com a minha esposa, que também deixa um abraço a cada um de vocês. Nós vamos procurar aqui registrar o máximo possível e compartilhar com os nossos amigos, seguidores. Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu já mostrei aqui, né, a fachada da praia de Copacabana, ó. Muito lindo, maravilhoso, realmente um presente de Deus para nós. Estamos desfrutando muito. Já mostrei um pouquinho melhor no começo do vídeo. Quem chegou depois, assiste desde o começo. E vamos aproveitar que até segunda-feira retornamos segunda à noite para a nosso território, para continuar nossas atividades de lá, né? Tenha uma excelente semana. Vamos manter contato com todos aí, que precisamos manter contato esses dias.
E você que nos segue aqui somente pelo Facebook, aproveita para entrar no nosso canal do YouTube, Missão Apostólica Internacional Shalom. Curte o canal, se inscreve no canal. Em nome de Jesus, eu vou tentar colocar esse vídeo mais tarde lá no YouTube para você compartilhar com outras pessoas. Enquanto isso, compartilhe esse vídeo com seus contatos aí do Facebook. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo. Declaramos também, né, nesse domingo, que é dia de eleições em muitos lugares, de segundo turno, em muitos lugares do nosso país. A pastora aqui está pedindo para mostrar mais aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Olha o barulho do mar. Eu estava há muito tempo sem ver praia, né? Morando em Minas Gerais não tem como ver praia. Adoro praia. A minha esposa disse, adoro não. Então gosto, meu amor. Adora só a Deus. Aleluia. Então, realmente, aqui está sendo uma bênção. Deus nos colocou aqui num excelente hotel, de frente à praia de Copacabana. Logo, logo vamos passear ali. Vamos desfrutar. Né? O Senhor é bom. Né? Existem momentos que passamos por processos difíceis, mas também existem momentos que Deus nos coloca para desfrutar. Né? Deus nos proporciona coisas maravilhosas. Né? Então tenham fé, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados. E se você está passando por um momento difícil, saiba que esse não é o seu fim, não é o fim do seu processo. Deus vai te colocar em lugares para desfrutar. Então um abraço a todos, que Deus abençoe aí a cada um de vocês. E vamos que vamos aproveitar aqui. Acabou a pastora saindo ali, ó, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Shalom.